Gratidão. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para que de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. O agradecimento deve estar em nossos lábios todos os dias. Nunca agradecemos o suficiente aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos líderes e particularmente a Deus. Quando a gratidão se torna integral na nossa vida, nós percebemos que as nossas atitudes em relação à vida mudam. Nós nos tornamos mais positivos, mais misericordiosos e nos tornamos mais humildes e mais amorosos. Isso é o que a gratidão faz conosco, quando nós nos tornamos mais gratos. E eu não terminei a mensagem no outro dia, não concluí a mensagem no outro dia, porque eu recebi uma ligação, mas hoje eu já desliguei ele, já coloquei no modo avião, que é para mim não receber ligação, porque eu preciso falar com vocês sobre gratidão e antes de mais nada preciso agradecer. Preciso agradecer a todas as pessoas que vêm se inscrevendo no meu canal, nos ajudando, porque gratidão é quando a gente sente que deve agradecer alguém por uma dádiva recebida, um auxílio, um incentivo. E é então por isso que eu quis trazer essa palavra. Salmo 92, versículo 1 e 2, falando sobre gratidão. A gratidão, ela gera em nós um incentivo de ser gentil. A gratidão. E quando nós somos mais gentil, nós nos aproximamos mais de Deus. Nós nos parecemos mais com o que Deus quer que nós seja. Com o que Deus quer que nós sejamos. Porque Paulo diz assim, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. E quando as pessoas amam, ele diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, a gratidão ela está envolvida na nossa vida diária, se nós quisermos estar mais próximos de Deus. Queridos, eu não tenho como agradecer vocês, eu não tenho como ser grato a quem está me ouvindo, a quem está me assistindo, se eu não for grato primeiro a Deus, porque Ele é meu Pai, Ele é meu tudo. Ele é minha vida, Ele está em minha vida, Ele soprou o fôlego de vida em mim. Então não tem como eu falar de gratidão a vocês se eu não agradecer primeiro a Deus. E a palavra de Deus, ela é base para a minha existência, ela é base para o meu aprendizado, ela é a base do que eu sei, do que eu sou, da sabedoria, porque ela é a palavra da verdade. E a sabedoria, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então eu louvo a Deus, sou grata a Deus por esta oportunidade e sou grata a cada um que se inscreveu no canal, que está me assistindo agora, que vai se inscrever, se ainda não se inscreveu, vai comentar lá. Hoje de manhã era para mim ter gravado o vídeo, mas eu passei a manhã agradecendo as pessoas que estão inscritas
que comentaram lá. Então eu tirei um tempo para fazer meu trabalho, fazer meu serviço, cuidar do seu Nilson, levar a Rebeca na escola e voltar e fazer as tarefas, né? Concluir as tarefas de casa aqui do meu trabalho. E tirei um tempinho para poder agradecer todo mundo lá que esteve lá no meu canal. Desde já, você que ainda não se inscreveu, que vai se inscrever, muito obrigado. Gratidão, gratidão. Pedi a Deus uma palavra a ele e falou assim no meu coração: se Deus é por nós, quem será contra nós? Falei, verdade, Deus. Quem será contra nós? Contra nós. Se o Senhor está conosco. Nós com Deus somos maioria, ainda que estejamos só. Glorificamos a Deus, porquanto todo conhecimento, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se aborreceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Todos nós sabemos que Deus existe. Protestantes, católicos, ateus, judeus, grego, romanos, afrodescendentes, religiões afrodescendentes, afros. Todos sabem que Deus existe. Até o diabo sabe que Deus existe. Quando Jesus passou para o outro lado de Gadara, existia um homem ali, em cima dos sepulcros. Ninguém suportava ele. Sua família não dava conta, porque ele estava endemoniado. Quando Jesus chegou, os demônios que estavam nele se lançou nos pés de Jesus e disse: por que vieste nos afligir, filho do Deus vivo? Por que vieste nos afligir? Ainda não é nosso tempo. Por quê? Porque ele sabe que já está condenado. E quando Jesus chegou, ele disse: pronto, já vai nos lançar no abismo. Aí pediu para Jesus. Eles pediram para Jesus. E Jesus fez uma só pergunta, para que ficasse registrado, para que nós soubéssemos: qual é o seu nome? E ele disse: Legião, porque eram muitos. E Jesus, ele disse: não nos manda para o abismo, nos manda para aqueles porcos. E Jesus disse: vai. E eles entrou naqueles porcos e os porcos se atirou no abismo. Gadara é uma ilha. E aquele endemoniado gadareno estava lá para que não tivesse como sair dali, porque nenhuma corrente segurava ele, estourava tudo. Ele estava lá. Jesus não se importou que ele era apenas um homem endemoniado, porque Jesus, ele não olha para nossa condição física, para nossa condição social. Jesus olha para nós com olhar de misericórdia. A
palavra de Deus vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Maria Madalena foi liberta de 7 espíritos malignos. E Maria Madalena foi tão grata a Jesus, que ela seguiu Jesus, mesmo quando os discípulos tiveram medo e se arredaram. A palavra de Deus diz que Maria Madalena acompanhou Jesus naquele sofrimento indo para o Calvário de longe, porque o tumulto era grande. E ela seguiu de longe com Maria, sua mãe, e João. Nós vemos que quando ele está crucificado, ele olha para João e fala: filho, eis aí tua mãe. E olha para Maria, a mãe de Jesus, e fala: mulher, Maria, eis aí o teu filho. Para que João cuidasse de Maria, porque ela já era viúva, José já tinha morrido. E Jesus agora também estava sendo crucificado como um malfeitor por causa dos nossos pecados. É impossível não se emocionar ao lembrar de Jesus sendo crucificado por causa do meu pecado. Me faz lembrar tudo que eu pensei em falar nesse vídeo. Sobre gratidão, sobre alegria. Eu fico olhando para o meu passado e todo o tempo eu fui muito alegre. E não era porque eu tinha riquezas e tudo que eu quis, não. Eu fico olhando para trás e eu vejo muito sofrimento, muita dificuldade de se ter algo, de fazer o que quer, de ter liberdade. A liberdade só chegou para mim quando eu entendi que na cruz Jesus me fez livre do pecado. Porque você pode estar preso atrás de grades físicas, grilhões, correntes. Mas se o seu coração estiver no Cristo que morreu na cruz para te libertar, você é livre. Eu só pude ser livre, de fato, quando eu entendi que aquele Jesus tão amoroso, despido de qualquer tipo de egoísmo. Jesus não tinha pecado e egoísmo não passou nem perto. Ele se despiu da sua glória. A palavra de Deus vai dizer que o céu é esplendoroso. As ruas são de ouro e os muros são de jaspe. E Jesus é o sol da justiça. É o sol que brilha no céu. Porque esse sol que nós vemos, ele é um astro, um luminar, criado pelas mãos de Deus. Quando ele disse, haja luz, houve o sol. Mas antes disso já tinha a luz, que era o Espírito Santo, que era Deus, porque ele disse assim, o mundo era um caos. Ele disse, haja luz.
Depois, seguido, lá mais na frente, ele criou o dia e a noite, o que quer dizer que veio o sol e depois a noite. Gênesis é lindo, né? Se a gente ficar lá lendo, primeiro você vai descobrir coisas tão interessantes. Maravilhoso. Meu Deus. Nós começar lá em Gênesis, meu saldo desse vídeo. De tantas revelações maravilhosas que existem em Gênesis. Um Deus pleno, eterno, poderoso, fiel. Fez um homem, sua imagem e sua semelhança. E por causa do pecado, o homem deixou de ter a vida, ser vivo aqui na terra para sempre, para morrer. Porque Deus disse, se você comer da fruta, certamente morrerá. Não é por causa da fruta, é por causa da desobediência. E aí, o homem, a mulher comeu e deu para o seu marido. Por isso que não é só importante estar bem casado. É importante viver em obediência a Deus. Pessoas que não conhecem a essência de Deus, muitas vezes são bem casadas, são felizes, mas não obedecem a Deus. Então não importa só estar bem casado, você precisa obedecer a Deus. Como aquelas parteiras lá no Egito. E não importa obedecer ao homem, mas sim temer a Deus. Voltando ao que eu estava falando sobre gratidão. Maria Madalena acompanhou Jesus até o fim. E quando José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, eu creio que Maria Madalena o observou onde ele o colocou, porque ele colocou num túmulo da família dele, um túmulo novo. E ao terceiro dia, Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo para ungir novamente o corpo de Jesus. E ao chegar lá, ela se deparou com um túmulo vazio e ficou desesperada e começou a chorar. E o anjo falou assim para ela: por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Depois Jesus apareceu para ela e falou com ela. E ela quis agarrar em Jesus. Jesus falou assim: ainda não. Eu ainda não subi para o meu Pai. Não me toca. E eu vejo assim tantas revelações nesse episódio de gratidão, porque quando você é grato, ainda que você seja um leigo no assunto, em qualquer assunto, Deus sempre vai se revelar a você quando você é grato. Eu finalizei o outro vídeo falando sobre traição. E nesse eu inicio falando sobre gratidão e revelação. Você pode estar passando a maior humilhação da sua vida, mas se o seu coração for grato a Deus, Deus vai colocar você em lugares que você nunca imaginou estar. Nunca imaginou estar. Porque os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os teus. São maiores e melhores. Porém,
Você precisa estar pensando no que Deus vai fazer por você. Você precisa estar pensando se de fato o seu pensamento está ligado naquilo que Deus quer. Sabe? Deus está ligado na intenção do seu coração. Deus está ligado nos pequeniníssimos sentimentos que você tem. E se os pensamentos forem ruins, Deus está ligado se você está repreendendo eles. Se você está dilatando eles para que eles não façam parte da sua vida e nem você venha executar os maus pensamentos. Porque todo pecado começou com pensamento. Lucifer disse assim, olhou para as penas afogueadas, nas pedras afogueadas e falou, nossa, como eu sou belo. Eu sou tão lindo, eu sou tão poderoso que eu posso ter um trono assim como o de Deus. Começou com um pensamento. Seres pensantes que nós somos. Quantos pensamentos passam na nossa cabeça por segundo? A palavra de Deus diz que a boca expressa o que está dentro. E a gente pensa que o coração é que pensa, mas quem pensa é o cérebro. Mas o cérebro e o coração está conectado. E dele é as saídas da vida. Também da morte, acredito eu. Porque a gente pode fazer tudo perfeito no externo. A gente pode fazer uma lipo, tirar a papada, tirar a gordura do abdômen. Fica perfeito. Fazer dentes desentortarem, ficar com um sorriso, uau. Tudo isso é pago, é externo. Quem tem muito dinheiro fica perfeito. Externo. Mas para ser bonito para Deus, para ter beleza para Deus, é ter pensamentos ligados no dele. A palavra de Deus diz assim, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Mas também a palavra de Deus diz, pede e não recebe porque não sabe pedir. Como assim não sabe pedir? Pedir é pedir. Porque Deus atende o seu pedido. Se o seu pedido for para a glória dele. Se for apenas para o seu deleite. Ele pode até permitir. Ele pode até permitir que os seus pedidos ocorram. Porque às vezes a pessoa é tão egoísta que ele põe Deus na parede. Na verdade, Deus permite. Mas a permissão é uma escolha sua. E toda escolha tem uma consequência. Você não pode ver o futuro. Quem disse que o que você está pedindo vai dar certo amanhã? Quem disse que isso que você quer hoje pode te fazer bem amanhã? Você sabe do hoje, do agora, e não pode acrescentar nem um segundo de vida. Então você não sabe o que é bom para amanhã. Mas Deus sabe, porque Ele está além da eternidade, além do amanhã, além da sua vida, além dos 100 anos que você possa viver, com saúde e mentalidade boa. Você não sabe o que vai acontecer, então deixa Deus fazer a vontade dele. Eu sempre soube disso? Claro que não. Claro que não. Eu me lembro de fazer promessa, querendo algo. Querendo algo. Fiz promessa. Paguei a promessa.
recebi a promessa. Quem falou que o santo não atende seu pedido? Você não sabe quem está por trás dele? Você não sabe quem está atrás do ídolo. O diabo também faz milagre. O anticristo vai fazer milagre. Um dia nós vamos falar sobre o anticristo. Eu gosto muito de escatologia, apesar de não saber tão profundamente sobre escatologia, como muitos estudiosos dos originais e tudo mais. Mas eu amo saber que essa guerra que está acontecendo um dia vai ter fim. Quem vai botar fim? O anticristo. Quem vai dar comida a esse tanto de gente que está desabrigado? O governo? O governo dos Estados Unidos? O nosso governo? Eles podem até ajudar em alguma coisa. Mas o preço que o povo está pagando na guerra é escolha. É escolha. A palavra de Deus diz que quem tem amor ao dinheiro ama a Mamon, o Deus do dinheiro. Quem é ingrato não dá valor ao que tem. Quem é ingrato abre mão da família para ir morar longe. Muitas vezes tem uma família estruturada, abençoada. Eu quero ganhar mais dinheiro para dar uma vida melhor para minha família e sai. Eu saí de perto da minha família porque a minha família não tinha condições de me ajudar com meus filhos. Eu saí. Tive que deixar meus filhos com minha mãe muitos anos. Escolhi um dia o divórcio. Pago o preço até hoje, vendo as consequências, os danos que fizeram no coração e na vida da minha filha. Minha filha é uma maravilha, um amor de pessoa, mas tem sequelas. Serve a Deus, conhece a essência do Senhor, mas o preço das nossas escolhas são terríveis. Você faz escolhas, mas você não sabe o preço das consequências das escolhas. Por isso que é muito importante deixar Deus escolher, deixar Deus te guiar e não agir com suas próprias decisões. Gratidão. Gratidão. Quando você é grato, você agradece a Deus pela família que tem. Quando você é grato, você agradece a Deus pelo arroz que tem no prato. Quando você é grato, macarrão, alho e óleo é tudo de bom. É tudo de bom. Eu falo disso. Eu nunca passei fome, não. Nunca. Mas eu fico muito triste. E eu bato na mesma tecla quando eu vejo alguém reclamando da comida que tá no prato. Eu nunca comi do bom e do melhor. E toda comida, acho que porque eu sou gorda, né? Tudo que eu como eu acho gostoso. Eu agradeço a Deus pelas minhas papilas degustativas, pelas minhas glândulas que dá sabor. Eu sei, esse vídeo tem propósito, esse canal tem propósito de mudar de hábitos. E um hábito que eu tenho que mudar é comer menos e jejuar mais. Tá interligado.
Jejuar pela minha vida espiritual, pela minha família, pela igreja de Jesus Cristo. Jejuar pela paz mundial, pela paz entre os povos. Jejuar por aqueles que não têm força para buscar a Deus, para se reconciliar com Deus. Eu preciso mudar de hábito. Ainda que eu sou grata a Deus por tudo que eu ponho no prato e como, eu preciso jejuar. Eu estou acima do peso, eu preciso jejuar. Pela minha saúde. Isso vai fazer a diferença no meu corpo físico, minha vida espiritual. Eu preciso jejuar por gratidão. Eu aprendi que a gente não precisa pedir Jesus para vir buscar. Porque a hora é só o Pai que sabe. Não precisa ficar pedindo Deus para vir buscar. Mas eu olho para a minha vida assim e eu sou imensamente grata por o percurso que Deus me fez percorrer até aqui. Cada detalhe. Que foi conquistado com muita luta, com muita lágrima. Essas lágrimas hoje não é de tristeza, elas são de gratidão. Muita gratidão. Estar aqui relembrando tudo isso é impossível. É impossível não chorar. É impossível não se derramar. Eu converso com muitas pessoas, tem muitas pessoas chorando, sofrendo, passando por o que eu já passei. Ou coisas piores. Eu falei, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa. Enquanto eu estou no conforto do meu trabalho, do meu lar, tem pessoas sofrendo, sendo coagida por pessoas que não tiveram estrutura familiar, que não tiveram uma vida estruturada no Senhor, não tiveram a chance de conhecer o Senhor ainda. Auto se destruindo e destruindo outras pessoas. Porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. O que isso quer dizer? Que se a pessoa não conheceu a Deus e ela está inebriada em ações demoníacas, em coisas que venham prejudicar outras pessoas e a ele mesmo, essa pessoa precisa de Deus. Essa pessoa ele precisa conhecer o poder que há no nome de Jesus. Isso é responsabilidade nossa que conheceu esse Deus. Eu e você que conhece o Senhor tem a responsabilidade de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo para quem não conheceu o Senhor. Para que a mudança de vida seja de dentro para fora e a gratidão venha jorrar. E eles também possam falar do Senhor assim como eu estou falando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter afronta, ter confronto com algo ou alguém ou mundo espiritual? Certeza.
Mas quem luta por você? Quem é que luta por mim? Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos, para toda a eternidade. Jesus disse: eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador. Consolador. Consola a dor. Qual que é a sua dor? Como é que eu tenho o Espírito Santo? É só falar com ele. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Chamou, ele vem. Muita gente chama qualquer espírito. Não, é o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Na outra mensagem que eu deixei, eu falei que nós somos vaso de barro com tesouro dentro. Ou seja, somos pó e cinza, somos barro. Quebra qualquer frágil, qualquer coisa quebra. Mas há um tesouro guardado dentro desse vaso. Que antigamente tudo era de barro. Era feito com barro. Hoje que tem vidro, porcelana, mas quando foi escrita a Bíblia era tudo barro, era botija. E os ricos guardavam o ouro dentro do vaso. Além dele ser discreto, ninguém ia roubar, era também um guardar, um porta-joia, um tecido, um porta-joia. Então o escritor disse, 2 Coríntios 4, 7, se não me engano. Somos vasos de barro, onde tem um tesouro. Para que vós sabeis que o poder não é vosso, mas de Deus. Então você quer ser um vaso cheio do poder de Deus? Esvazie de si mesmo e deixa que o Espírito Santo encha. E quando ele encher, ele vai transbordar. E aí é só gratidão. Só gratidão. Para finalizar, me perdi muito naquilo que eu imaginei dizer. Mas não me perdi. O Espírito Santo me ganhou. Deixa eu colocar meu óculos que eu não vou conseguir enxergar aqui. Vai vir chuva já, começando a escurecer. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Todo mundo que diz, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Por quê? Porque muitos falam em nome de Deus, mas não têm as características que agradam a Deus. Muitos inventam deuses, fazem projeções convenientes das suas próprias ideias, dos seus próprios egoísmos. Faz de seus objetivos um Deus. Buscam coisas, têm o objetivo de buscar coisas tão assim, como se fosse um Deus. Porém, até mesmo as representações inadequadas de Deus, até mesmo as projeções inadequadas de quem é Deus. Porque quem é Deus? Você acha que Deus manda o povo matar inocentes? No Antigo Testamento, Deus mandou Israel sair do Egito junto com
com Moisés e ir para a terra prometida. E aquele povo foi. Nem todo o povo que saiu do Egito entrou na terra prometida, em Canaã. Só aqueles que obedeciam os critérios que Deus tinha determinado. O que? Não idolatrar. Não roubar, não idolatrar. Não ter ambição. Aconteceram alguns episódios, eu não vou lembrar o nome dos patriarcas aqui do meio do povo de Israel, mas aconteceram 2 episódios assim, 3, mais específico. Aconteceram muitas coisas do Egito até Canaã, mas esses 3 marcam a questão da desobediência. Um povo em que Deus dava comida, água, e a roupa não envelhecia e nem o sapato. E fôlego, né? Para andar. 40 anos no deserto. Tinha uma nuvem para proteger do sol e tinha uma coluna de fogo para aquecer do frio. Já era o suficiente para ser grato, não? Mas a gente fala deles como se a gente não fosse da mesma forma. Mas aí Moisés foi chamado por Deus, porque todo líder presta conta para Deus. Deus chama Moisés no monte e Moisés sobe. Moisés fica 40 dias e 40 noites em cima do monte. O que é 40 dias e 40 noites? Muito tempo. Ou não. Depende do propósito. Depende do que você vai receber depois deste propósito. O que Moisés recebeu no monte perdura até hoje. Que é a lei. Os 10 mandamentos. Quando Moisés desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro e adorado. Estava cantando. Quando Moisés está descendo, Moisés escuta um barulho. Era o povo adorando o bezerro. Um líder paga um preço muito alto e nem sempre é compreendido. E muitos líderes dá logo o bezerro de ouro e deixa o povo morrer adorando um ídolo. Então a gente precisa da verdade, da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente precisa estudar a palavra de Deus porque para a gente não ser enganado pelos falsos profetas que já estão atuando. A quem é o falso profeta? Estuda a palavra que você conhece. Você identifica na hora quem é um falso profeta. Ele distorce a palavra de Deus, a verdade. Quando você ora, você estuda a palavra de Deus, automaticamente você identifica. Deus te dá o discernimento, o Espírito Santo de Deus que está em você, identifica quem é o falso profeta. Hoje eu estava orando a Deus, falei, Jesus, que coisa terrível. Se possível, vai enganar até os escolhidos. O que é escolhido? Separado. Homens diferenciados, mulheres diferenciadas. Vão ser enganados pelo falso profeta. A Bíblia diz, se possível. Então, fica atento, fica alerta. Mulher de Deus, homem de Deus, fica atento. Não cochile dois pensamentos, não. Desânimo. Palavra. Oração. Busca incessante. Oração 24 horas. Eu não sei orar 24 horas, sabe?
Você sabe que tem um Deus que tá vendo você 24 horas. Como é que você não ora 24 horas? Acorda, Senhor. Eis-me aqui. Dormir, Senhor, eis-me aqui. Anda, Senhor, eis-me aqui. Não tem como viver sem orar. Não tem como viver sem não estar clamando. Abre uma coisa na internet, no YouTube, tu tem um discernimento na hora que aquilo ali não é de Deus, você é de Deus. O que você faz? Ora. Se o homem é de Deus, a mulher é de Deus, você tá vendo, recebe aquela palavra abençoada numa pregação no YouTube, não sei aonde, no culto, em qualquer lugar. Meu Deus. Palavra profética. Promessa de Deus. Libertação para minha vida. Oração. Gratidão. Ações de graça. Orar sem cessar. E principalmente, anterior à oração, vigiar. Porque a maioria das vezes que a gente cai, aliás, todas as vezes que a gente cai em tentação é porque não vigia. Às vezes tá até orando, mas cai. Porque não vigia. Exemplo. Ainda não é liberto da pornografia, ainda não é liberto da prostituição, da fornicação, mas tá tudo certo com Deus. A tentação tá dentro de você. O desejo da carne a carne tá em tu. Então ela impulsiona para o pecado. A carne impulsiona para o pecado. Como é que você não vigia? Você chega, pega a tua mãozinha santa, carne, que ainda não tá liberta, e põe no outro ser do qual você tá querendo se libertar para orar. Tu precisa pôr a mão em alguém para orar? A Bíblia diz que os presbíteros, quando tiver alguém enfermo, chama a pessoa que está doente, chama um presbítero para orar. E a fé do doente curará o enfermo. Não é tua mão. Pode até estender a mão, mas não precisa pegar na pessoa. Não precisa estar... Precisa. Você quer pegar? Pode. Você quer abraçar? Pode. Deve. Mas você tá vigiando? Você tem certeza que agora que o momento é esse, Deus te mandou? Uma coisa é você querer, outra coisa é Deus te mandar. Então vigia. Vigiai e orai. Eu oro por todo mundo. Inclusive pelos meus inimigos. Pelas pessoas que eu não quero ter contato, eu oro por todo mundo. Não preciso pegar nelas. Não preciso abraçar elas, não preciso estar em cima delas, não preciso estar na casa delas todo dia. Se Deus mandar, eu vou. Eu vou sem medo de errar, porque quem me garante é o Senhor. Eu vim da Bahia para cá, para São Paulo, para casar com um pastor. Eu não conhecia ele. Quase morri. Não entendi nada. Mas eu vim. Mas sem saber, eu declarei uma palavra. Como disse Jesus com Pedro, não foste carne que revelaste, mas o Deus do céu que revelou, porque eu não tinha entendimento para declarar aquela palavra. Eu declarei, eu não vou confiando em você, eu vou confiando no Deus que eu sirvo. Acho que foi uma das palavras que eu declarei sobre a minha vida. Ai, Jesus, tá anotado no livro, tá anotado. Porque foi um divisor de águas em tudo. Na minha vida sentimental, espiritual, financeira, emocional, tudo. Mudou tudo. E eu vim para São Paulo. Casei. Fiquei casada com ele 2 anos e meio. E Deus recolheu. Um dia antes dele partir para a eternidade, ele sonhou
com o céu, com os portões celestial. Nós seríamos padrinhos de casamento do Felipe, mas da Vanessa. Tínhamos que viajar para Tatuí. Uma viagem de quase 2 horas. 1h30. Ele, eu vou. Eu falei, você não vai. Eu não, na verdade, assim, numa semana antes, meu coração fechou. Eu falei, não, eu não vou. Pedi desculpa pro Felipe, pra Vanessa. Falei, não vou. Me perdoe. Não vou, não entendia nada. Achei que eu tava com birra. Até eu me achei que eu tava com birra. Eu amo os meninos. Por que não ir? Não entendia. Mas eu tava muito cansada, muito sobrecarregada. Tinha ficado com ele no hospital, sei quantos dias, uma correria, uma hora aí, outra hora vinha, pedindo socorro a Deus e o mundo, porque não tinha dinheiro, não tinha condição, não tinha nada. E quando foi, o casamento era sábado, quando foi quinta, sábado era domingo, não sei. Eu sei que no dia anterior, 2 dias antes, ele sonhou. Ele viu um acidente, ele via 2 homens mortos, e esses homens estavam com ele ao mesmo tempo, e eles estavam entrando no portão celestial. Os 2 homens não entraram, e ele foi barrado na porta, no portão, e recebeu umas explicações. Eu lembro tudo direitinho como é que ele falou. E eu olhei, mas eu não sabia que seria a ida dele. Eu pensei que Deus estava dando livramento para ele do acidente. E aí eu falei com ele, você ainda vai para Tatuí? Ele falou, não vou. Acho que ele também achou que era... Ele sabia que Deus ia recolher ele, sabia, eu não. Mas ele disse assim, não, eu não vou. Mas eu fiquei achando que ele estava dizendo assim, eu não vou porque Deus me deu o sonho para me dar o livramento do acidente. E ele não foi. E aí ele tinha uma consulta de rotina na sexta. Levei ele na consulta de rotina. Quando chegou lá, o médico falou assim, não vai internar agora. Chamou o SAMU, levou para o hospital. Ele ficou internado. Ele nunca deixava eu vir embora. Quando chegava lá, ficava internado, falava, fica aqui. E eu tinha que trabalhar. E ele falava assim, fica aqui, não vai embora não, fica aqui. Naquele dia, e já havia meses, naquele dia ele falou, amor, vai embora. Vai ficar com as crianças. Vai descansar. E eu realmente estava muito cansada. E eu vim para casa. Ele partiu naquela noite. Ele estava com 160 quilos, 150 quilos. O coração não estava aguentando. Só que dias depois, Deus proveu tudo. Quando eu falo de gratidão, são muitas coisas, né? Nem sei se esse vídeo vai subir pro YouTube. Até mesmo na hora muito difícil como essa. Quem tem Deus, quem tem Jesus Cristo, quem tem o Espírito Santo, não fica sozinho. Nós servíamos a Deus numa igreja diferente da que eu tinha costume. A minha igreja,
A minha congregação é a Assembleia de Deus tradicional. E nós estávamos numa igreja que não é tradicional. E eu perguntava para Deus, Senhor, por que eu tô aqui? Se eu tô tão habituada, porque a gente pega o jeito, o costume e tal. E eu não entendia. Naquele dia entendi. Pastora Cristina, diácono Danilo na época, fez tudo que tinha que ser feito. Muito antes disso, a pastora Cristina já fazia tudo pela gente. Por mim, pelos meus filhos, pelo meu marido. Gratidão. É claro que esse foi um momento difícil emocionalmente, mas não espiritualmente. Eu já estava firmada em Cristo nessa época. Então as dores, elas são suportáveis, elas são compreensíveis. Você não deixa de servir a Deus por causa de uma perca. Você não deixa de servir a Deus, de amar a Deus, de ser grata a Deus por causa de uma perca. Não. Jó perdeu 10 filhos e toda a riqueza. Por isso que é muito bom a gente estar pautado na palavra. Eu estava conversando com uma irmã outro dia sobre hinos que a gente canta. Eu canto com o meu coração. Quando eu estou louvando a Deus, eu louvo com o meu coração. Se o hino não condizer com o que eu entendo da palavra de Deus, eu não canto. Eu não louvo. Eu deixo quem quiser cantar. Porque hoje é assim, você vai exortar as pessoas ficam, você é muito chata, você é muito isso, você é muito aquilo, você é esquisita, você é quadrada, você é retrógrada. Ok. Então, assim, eu vejo que o louvor não é para Deus, eu não canto, eu não louvo. Porque tá aqui, ó, em Salmos 93, que nós lemos, louvai ao Senhor, o Altíssimo. E aqui tem uma referência muito bonita na minha Bíblia, e fala assim, que o Salmo, ele nos ensina a estar mais próximo de Deus, ele nos ensina a orar, ele nos ensina a cantar, ele nos ensina a ser mais amorosos, ele nos ensina a ser mais grato. É só ler Salmo, você aprende tudo isso. E louvar a Deus tem que ser dentro da palavra, o que tá fora da palavra não dá. E quando eu louvo com o coração. E eu gosto de um hino muito bonito, que é do esposo. Eu gosto da Cláudia também, da Cláudia Louvor, do Canção e Louvor. Mas eu gosto de um louvor que ela canta com o marido dela, ou o marido dela canta com ela, é dela, da Cláudia. Que é A Tua Presença. E agora eu não vou lembrar aqui, mas no meio do hino fala assim: ainda que alguém vá, mas se o Senhor estiver lá, eu não sentirei falta. Eu cantava muito esse hino na época. Eu vinha trabalhar, eu vinha a pé e eu vinha cantando esse hino, porque eu sou muito ruim para pegar a letra do hino, então eu fico cantando, ouvindo 300 mil vezes.
Eu não enjoo, mas se eu gostar. Se estiver adorando a Deus, tudo bem. Porque assim, o que isso quer dizer? Que mesmo que alguém vá, se o Senhor estiver aqui, não sentirei falta. E ele se foi. E eu não sinto falta. Você pode dizer assim, não, você é horrível, você é uma mulher horrível. Não sinto que eu sou uma pessoa horrível por não sentir falta de uma pessoa que eu convivi 2 anos e meio. Que eu casei, que eu tive planos e sonhos com ele, mas Deus recolheu. Quem sou eu? Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Imagina. E eu louvava esse louvor. Então, assim, aquilo que você declara com a sua boca tem peso no mundo espiritual. Tanto de bom como de ruim. Mas como eu sou grata, como você é grato, você é mais positivo do que negativo. Então esquece a negatividade, o pessimismo e olha para o Deus que pode todas as coisas. Chega desse negócio de pessimismo. As coisas só vão começar a dar certo na sua vida quando você confiar no Deus que pode todas as coisas. E você parar de pessimismo, e você parar de ser negativista e declarar palavras de honra e glória a Deus e bênçãos na sua própria vida e na vida dos outros. Porque se você não deseja o bem para sua própria vida, como é que você vai desejar o bem para a vida dos outros? Como é que você vai amar o próximo se você não ama nem você mesmo? Eu quero concluir aqui falando sobre você colocar projetos seus, idolatrar projetos seus. O denominador, criando Deus, todas as coisas, e nos criando a sua imagem. Aí a gente inverte. Cria Deus a nossa imagem. Não é mais Deus que criou nós a imagem dele, mas nós criamos Deus a nossa imagem. Queremos ser Deus. É complicado, né? Ser humano com ambição é terrível. Ou sedento de adorar alguém, faz igual o povo lá no deserto do Egito para Canaã. Então, como eu ia falando, o povo adorou o bezerro, Moisés ficou bravo, quebrou as tábuas da lei, porque era um ser humano. Ficou 40 dias em jejum, sabe Deus o que ele estava comendo lá, se é que ele estava comendo. Eles estavam sendo alimentados por Deus, porque quando a gente jejua, eu que tenho compulsão alimentar, parece incrível. No dia que você ora, pede Deus para te sustentar, você jejua o dia todo e nem sente fome. Não sente fome. É incrível, mas não sente fome. Jejum intermitente é uma coisa, jejum espiritual é outra. Mas quando você jejua com propósito com Deus, não sente fome. É impressionante, mas não sente. Porque Deus nos alimenta, né? Ele é o alimento. Ele disse, eu sou o pão da vida. Olha que maravilha. A gente tem que ver isso. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que dá a vida. Aí passou. Deus falou para Moisés, eu vou matar esse povo, Moisés. Tudinho. Porque eles deixou de me adorar para adorar bezerro de ouro. Pedaço de pedra. E Moisés intercedeu pelo povo. Mesmo ele ficou bravo, mas ele intercedeu pelo povo e falou assim, meu Deus, e o que vão dizer do Senhor? O Senhor matou seu próprio povo? É misericórdia. Para que o teu nome seja engrandecido. E Deus poupou o povo.
a glória dele. Mas ele não divide a glória dele com ninguém. Não adianta fazer estátua. Eu fui católica praticamente metade da vida. Eu tinha fé. Ah, mas não tô adorando o santinho. Tá sim. Tá sim. Porque eu fui criada, tinha um entendimento que Nossa Senhora da Conceição ia interceder por mim a Cristo. E não é verdade. Quem intercede por nós a Deus é o Espírito Santo. Ele traduz as nossas orações a Deus, o Espírito Santo que Jesus nos enviou como Consolador. Jesus não está mais na cruz. Ele foi sepultado, e morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive. Maria é uma mulher santa, separada, mas ainda está sepultada. Ela vai ressuscitar naquele grande dia, quando Jesus voltar. Ele vai ressuscitar todos os mortos que morreram esperando por ele. Porque ele disse, eu vou, mas eu voltarei para buscar a minha igreja, para buscar o meu povo. Remido, lavado no meu sangue. Ele vai voltar. E quando ele voltar, quem vai subir primeiro é os mortos. E Maria está junto. A palavra de Deus diz que morto não faz nada. Se você tiver que adorar, adore enquanto você está vivo. Se você tiver que fazer o bem para alguém, faça enquanto você está vivo. Porque morto não faz nada. Ah, eu tenho medo de morto. Você tem medo de demônio. Ah, eu vi uma alma. Mentira, demônio. Os mortos não voltam. Nem os que foram para o inferno e nem os que estão esperando a ressurreição em Cristo. Eles estão quietinho lá, esperando a volta de Jesus para ser ressuscitado. Agora, como diz o Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, hoje, irmão em Cristo Jesus, congrega na Presbiteriana. Graças a Deus. Ele disse que ele sempre foi muito próspero. Teve muita prosperidade. E a mãe dele sempre foi crente. E quando ele se converteu agora na pandemia, esse tempo atrás, ele é novo convertido ainda, mas já é uma bênção, como todo novo convertido. Ele disse que morria de medo de espírito, de alma, de assombração. E quando ele começou a ler a Bíblia e fazer estudo, ele descobriu que não tem alma. Mas ele ficou com mais medo ainda. Porque assombração não é alma, não é um morto, um parente que morreu. É demônio. Ele ficou com mais medo ainda de assombração. E é isso. Mas, para isso, a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra sangue nem carne. Quando você entende quem é Deus na sua vida, você não tem medo, porque quem peleja suas pelejas não é você, é Deus. Você é só um vaso de barro. É o Espírito Santo, é os anjos que Deus envia para poder te proteger. São os anjos designados por Deus que batalham suas batalhas, suas pelejas. Nós não temos força contra Satanás. Quem tem força contra Satanás e que Satanás nem mede força com Deus. Porque ele sabe que ele não é palho. Um sopro de Deus já destrói Satanás. Ele está por aí por permissão de Deus. Porque Deus, ele não quer o homem como um robô. Ele quer que o homem seja, ama ele porque ele é Deus. Então Deus permite que
o diabo, Satanás, a tentação, como você queira chamar. Deus permite que ele fique por aí. Você vai fazer a escolha a quem você quer servir. Ou a Deus, ou a Mamon. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês escolhem quem vocês querem servir. A Deus ou a Baal. A escolha está aberta para nós até hoje. A quem você quer servir? Se você serve a Deus, ele peleja por você. Agora, se você serve a Satanás, ele vai degladiando com você até você se destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus disse que só há 2 caminhos, um largo e um estreito. O que é estreito leva ao Senhor, o que é largo leva à perdição. Você escolhe. O que ele estava dizendo? A perdição é mais fácil, é mais largo, é mais fácil de ir, é tudo mais fácil. O estreito é estreito. É estreito, mas é bom. Eu gosto. Por quê? Porque o estreito tá estreito, mas você sabe que Deus está ali. Tá estreito, mas Deus está te carregando no colo. Tá estreito, mas você tem o amparo, o amor, o afeto. Tá estreito, tá todo mundo amontoado, indo, grudadinho um no outro, ó. Porque Jesus disse assim, eu pego um na mão do outro. Ama teu próximo, ama teu irmão. Estende a mão pro teu irmão. O tempo todo a palavra de Deus está dizendo. Estende a mão pro caído. O que é isso? Caminho estreito, mas ó, segurando na mão um do outro e segurando na mão de Deus e vai todo mundo grudadinho e todo mundo se alicerçando no Senhor e se abraçando e juntando força. Como diz as irmãs do ciclo de oração, juntas somos mais fortes. E no caminho largo não. Vai sozinho, vai junto, vai de qualquer jeito, vai rolando, vai de pé, vai de qualquer pé para riba, vai de qualquer jeito. Porque é largo, é fácil. Fácil, fácil. Mas o estreito é difícil. Mas é bom. E leva à eternidade. O largo é fácil. Mas vai junto com Satanás pro lago de fogo e de enxofre. Tá dizendo que eu vou pro inferno? Não. É 2 caminhos. Tem uma bifurcação, né? Quando você chega no caminho que tem uma bifurcação. Para onde você vai? Para cá ou para cá? Escolha. Escolha. Falando sobre escolhas. Todas as nossas escolhas vai ter consequência, como eu comecei falando. Aí, falando dos hebreus, do povo de Deus, lá, passou essa fase aí que eles adoraram o bezerro de ouro. Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, o líder. E Miriam e Arão eram uma mulher e um homem de Deus. Miriam fez parte do propósito de Moisés, desde que Moisés nasceu. Quando Moisés nasceu, que a mãe dele colocou ele na cestinha, ali no junco, à margem do rio Nilo, Miriam ficou olhando o tempo inteiro, até ver o que ia acontecer com ele, e ela percebeu que a filha de Faraó pegou Moisés e levou para o palácio. Quando ela viu a mulher pegando, a princesa pegando Moisés, ela correu lá, como anônima, como se não fosse irmã de Moisés, falou assim, eu conheço alguém que pode ser a ama de leite desse menino. Quer que eu chame? Ela quero. Ela foi lá e chamou a mãe dela, que era a mãe de Moisés, a Joquebede. E como tudo que Deus faz é lindo, a própria mãe cuidou do próprio filho, que poderia ter sido morto pelo decreto do próprio Faraó. Deus fez com que o próprio Faraó criasse Moisés dentro do palácio, ensinasse ele tudo que um guerreiro precisa saber, tudo que um rei precisa saber, tudo que um faraó precisa saber. Então Moisés dominava todas as técnicas de uma nação, até ele descobrir que ele era um hebreu.
Porque quando você descobre quem você é de verdade, ninguém te segura. Nem riqueza, nem reinos, nem palácio, nem princesa, nem príncipe, ninguém. Você vai. Ah, mas lá onde eu vou não tem dinheiro. Não tem mesmo. Deus não tem. Deus não quer fazer um depósito de dinheiro na sua conta. Deus quer depositar eternidade na sua vida. Moisés foi. Se eu não me engano, para Padan Aram. Foi lá para a terra do sogro dele lá. Lá encontrou com a filha do moço lá, que eu esqueci o nome agora, e casou. Defendeu ela ali de um povo que estava ali no poço pegando água, casou com ela. Não tinha nada. Era um príncipe que morava num palácio, foi para lá sem nada. Mas como ele tinha técnica de guerreiro, ele era um soldado, ele era, né, forte. Os homens estavam importunando a moça lá no poço, dando água pro rebanho do pai dela. E ele chegou e correu com aqueles homens porque ele viu a injustiça. Ele já tinha matado um egípcio porque tava brigando com um hebreu, tava batendo um hebreu. Depois ele quis separar dois hebreus brigando e ficaram contra ele. Aí ele pegou e foi. Chegou lá e tirou aqueles homens dali. E a menina ficou encantada por ele, porque toda mulher gosta de um homem que a defende, né? É isso. E aí ele casou com ela e passou um tempo ali tomando conta de um rebanho, do rebanho do seu sogro. Casou, teve 2 filhos. Então, Deus fala com Moisés para voltar e buscar o povo. Quando eles estão na ida, quando ele voltou para pegar o povo no Egito, Deus falou com ele, ele falou assim: meu Deus, eu sou pesado de língua, eu não vou saber falar com esse povo. Deus falou assim: vai, que eu sou contigo. Diz que eu sou e vai. Arão vai ser seu porta-voz. Eu vou falar contigo e Arão transmite. Ele foi. Então, tanto Miriam como Arão, os 2 irmãos de Moisés, foram importantes para o ministério dele. Eles tinham sua credencial com Deus. Eles tinham um ministério. Mas eles queriam o ministério de Moisés. Eles desejaram falar com Deus no lugar de Moisés. Eles invejaram a posição de Moisés. Às vezes a gente peca nesse sentido, querer o lugar do outro. Eu aprendi uma coisa com as digitais, inclusive até queimei a minha hoje. Parece que alguém me chama. Claro. Eu aprendi muito tempo, faz muito tempo. Eu tinha baixa estima, baixa estima, que chama? Fala. E aí, como eu sou muito... gosto de estudar muita coisa, pesquisar muita coisa, presto muita atenção em pessoas inteligentes conversando, eu descobri que a nossa digital é única. Antes mesmo de eu ficar firmada no Evangelho, eu tinha descobrido isso. E eu melhorei meu problema de autoestima. Eu já não gostava de me criticar. Depois disso, eu não tenho problema com o espelho. Mas eu tinha. Eu me achava um lixo. Quando eu descobri que Deus fez cada um de nós, eu não sei quantos milhões e bilhões, sei lá, milhares de pessoas tem no mundo. Você que é bom de matemática, faz aí.
Você que gosta de números, eu amo a Bíblia, mas não lembro os números. Eu não tenho dificuldade com número. Mas quantos milhões de pessoas tem no mundo? Ninguém tem a digital igual. Pensa em um Deus perfeito? Fez cada pessoa única. Tem um hino que fala assim, um hino é uma música, não sei. Deus fez você e jogou a forma fora. Você é único. Coisa linda, fala aí. Como é que não é grato a um Deus desse, gente? Vida que eu tiver para agradecer esse Deus. Anos de vida que eu tiver para agradecer a Deus. Rugas que eu tiver para agradecer a Deus por elas. Cabelos brancos que eu tiver para agradecer a Deus por eles. Ainda que não fique um dente na boca. Agradecer a Deus pelos anos de vida que eu tiver. Porque Ele é perfeito. E Ele faz tudo perfeito. Quando eu descobri isso, minha mãe pintava muito cabelo desde muito cedo, aos 30 e poucos anos de idade, acho que ela começou a pintar o cabelo. Falava, mãe, para de pintar o cabelo. Mãe, para de pintar o cabelo. O cabelo da senhora é tão bonito. Para de pintar o cabelo. Esses tempos atrás ela foi além, ela cortou curtinho. Às vezes a pessoa, em busca de uma beleza, acaba se deformando. Às vezes a pessoa, na ânsia de ter algo a mais, melhor, acaba se deformando. Precisa viver largada? Não. Cada um sabe do que gosta, do que quer. Minha mãe cortou o cabelo porque ela tem problema no braço, né? E não conseguia pentear o cabelo. Isso é o que ela fala. Mas o cabelo da minha mãe era lindo demais. Enorme e muito. Mas ela sempre pintou. Agora aderiu os brancos, eu acho. A gente nunca pode ficar triste com o que Deus te deu. Tudo que Deus te deu é perfeito. É isso que encaixa em você. Não adianta. A gordura tem que tirar, porque eu não nasci gorda. Eu tenho que parar de comer para me emagrecer. Porque Deus não me botou nessa gordura, não. Foi eu que arrumei. Foi escolha minha comer demais. Eu amo comer, mas eu preciso comer com moderação, porque senão eu vou entrar no pecado da glutonaria. Mas tudo que você tem no corpo, fora a gordura e as doenças, foi Deus que te deu. Seu formato é único. Não existe outro igual. Pintou do mundo. Ele é perfeito. Assinado Jeová. Delícia, maravilha do Senhor. Deus criando Deus a nossa imagem e não o universo. Ele criou a nós como imagem e semelhança dele. E não o universo como imagem e semelhança dele. Tem gente que crê no universo. Uns crê na estátua, outros crê no Buda, outros crê na estátua. Está criticando a religião? Não. Estou dizendo que Deus é único. Único. E só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Não dê glória a outro. Você vai ter que prestar conta com o dono do mundo, com o dono seu, com o seu dono. Tu tem dono. Tu foi comprado por um alto preço, tu tem dono. Tu foi pago, não foi por dinheiro, foi por sangue. Preço de sangue. Vê lá o que você vai fazer. Vê lá quem você vai render glória. Como assim? Um pedaço de pau. Você corta a madeira, põe metade no fogo, faz churrasco. Pega a outra metade, faz móvel, uma mesa, uma cadeira, uma estante, uma porta. E pega o resto
do pedaço de madeira, faz uma cruz e se ajoelha diante dela e adora. Não pode. A cruz, ela é um lembrete da punição que Jesus sofreu por nossa causa. Eu ouvi muito dizer que crente tinha medo da cruz, porque não adorava a cruz. Claro que não. Ela foi o martírio do meu Deus. Ela foi o martírio do meu Cristo, do teu Deus. Oh, Santa Cruz, me dá isso. O que é isso? Não. Muitos homens morreram na cruz. Pedro foi crucificado. Mas ninguém adora Pedro na cruz, né? Adora São Pedro, mas não adora na cruz. Por quê? Só Jesus Cristo, que é a cruz, santificou a cruz. Jesus santificou a cruz. Ele deixou como lembrete. É um lembrete para nós lembrarmos que ele foi torturado por aquela cruz. Era uma cruz que não era dele. Nem na história era dele. Era de um outro assassino, de um outro preso. Era de Barrabás. Um homem talvez mais alto, mais gordo, e eles fizeram bem forte a cruz. Bem grossa, bem grande, porque Barrabás era um rebelde. Era um rebelde que queria lutar contra Roma e ele foi preso. Mas Deus, Jesus, no dia que ele morreu, ele libertou um preso e levou para a eternidade com ele um crucificado. Um assassino, um ladrão da cruz. E libertou Barrabás. Porque a cruz que era para Barrabás, Jesus levou. Você que adora a cruz, você que diz, ô Santa Cruz, me dá isso, me dá aquilo. Sabia que a cruz não era de Jesus? Era de Barrabás? Você sabia que antes, quando Judas vendeu Jesus e Jesus foi para o Sinédrio mesmo de noite, na mesma noite eles condenaram Jesus e logo em seguida começaram a bater nele, botou uma cruz, uma coroa de espinho e levou ele para lá para ser julgado pelos judeus. E os judeus religiosos que eram corruptos mandou soltar Barrabás. E Pilatos, na intenção de dizer assim, não, esse homem não tem pecado. Ele sabia que não tinha pecado. Ele sabia que Jesus não era culpado de nada. Ele não achou condenação para Jesus. Ele falou assim, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou deixar que o povo escolha. Eu vou levar esse assassino, esse rebelde, que todo mundo odeia, e vou levar Jesus para frente do povo e vou mandar eles escolher. A ideia de Pilatos era, é claro que eles vão escolher Barrabás. Se Jesus não matou ninguém, ao contrário, curou, ressuscitou, salvou, eu vou levar esse homem aqui, é claro que eles vão dizer, mata Barrabás, crucifica Barrabás. Porque era um costume toda Páscoa, crucificar alguém que estava condenado à morte. O que foi que fizeram? Escolheram Jesus para ser crucificado. Então aquela cruz já estava preparada para Barrabás. Mas os judeus, povo de Deus, povo de Jesus, os líderes, pagaram para o povo incitar contra Jesus. Cuidado quando você for receber um dinheiro para poder testemunhar contra alguém. Você não conhece, você não sabe, você não viu. Cuidado com o dinheiro que você vai receber. Você pode estar matando um inocente. Foi isso que fizeram. Incitaram contra Jesus e pegaram a cruz. E aí, Pilatos lavou as mãos e digo,
Eu não tenho parte no sangue desse inocente. Ele é judeu, não tenho nada a ver com vocês. Vocês escolhem o que fazer, já que vocês escolheu. A votação. Isso é votação. Cuidado. Cuidado com a massa que vota. Cuidado com... Votaram a morte de Jesus. Soltaram Barrabás. Ai, Jesus. Então, Miriam queria tomar o lugar. De Moisés. E eles ficaram leprosos. Tiveram que ficar fora do arraial. Porque quando tinha lepra, tinha que se afastar das pessoas e aí ficaram fora do arraial. Aí Moisés orou por eles, intercedeu por eles a Deus. E Deus limpou eles, porque ficaram com inveja. Primeiro, não adore outros deuses. Só há um Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Somente a Ele adorará. Somente a Ele prestará culto. Somente a Ele a honra, somente a Ele a glória. Terceiro, não inveje o poder dos outros. Você é único. O que Deus tem para você, ninguém tem. Porque cada um tem um chamado, cada um tem um propósito. E cada um propósito é lindo, com a sua singularidade. Porque nós temos que andar junto. Se Moisés não tivesse Miriam, ele não teria sido criado com a mãe dele. Não teria sido amamentado pela mãe dele. Não teria crescido forte e saudável com leite materno. Se Arão não tivesse sido porta-voz de Moisés, ele teria dificuldade para transmitir o anunciado de Deus, a libertação de Deus para os anciões de Israel e depois anunciado a Faraó. Então, todo mundo tem um ministério, todo mundo tem um chamado, tem uma posição diante de Deus para fazer. Aí, tudo bem. Ficou tudo bem com Moisés, com Arão, certo. Lá mais para frente, quando foi na hora de ir os espias, lá em Jericó, para espiar a terra. Minto. Eles tiveram uma guerra antes com um povo ali pelas redondezas. E um moço, um patriarca de uma tribo lá. Ai, meu Deus, estava até vendo esses dias, estava até passando na Record. Pegou um utensílio e levou para a tenda de Israel. E eles começaram a perder. E Deus tinha dado a ordem, não pega nada. Guerreia lá, mas não pega nada de ninguém. Não traz nada, não traz ídolo, não traz ouro, não traz nada de ninguém. Deus detesta esse negócio de idolatria, gente. É terrível. Porque o próprio povo de Deus, que conhecia Deus, que falava tete a tete com Deus, idolatrava. Imagine hoje. Nós vivemos no tempo da graça, mas Deus ainda não liberou idolatrar coisa alguma. Porque você pode conversar com Deus assim, ó. O véu do tempo foi rasgado, depois do Velho Testamento. Ai, tô quase lembrando o nome dele. Um servo lá falou assim, olha, nós estamos perdendo a guerra porque fulano tá com ídolo, tá com coisas que trouxe lá da guerra, da luta contra os filisteus lá, trouxe lá, ó, deuses estranhos, tá com ele dentro da tenda, no arraial. O que aconteceu? Moisés falou, é verdade?
Verdade. Teve que confessar, porque diante de Deus ninguém esconde nada. Confessou, fez ali uma roda ali diante de todo mundo para confessar. Deus fulminou lá mesmo. Por quê? Porque estava em desobediência. Interessante que Deus esperou ele lá confessar para poder fulminar. Por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem, não pega nada. Além de pegar, trouxe, ainda ficou escondido, mal comunado. Você chega e fala assim, olha, Moisés, eu trouxe aqui umas coisas. Será que eu posso ficar? Não, ficou mal comunado lá, escondido. Mas Deus não deixa nada escondido. Deus revela. E aí é onde vai pagar o preço. Das escolhas. Estamos falando sobre escolha. Idolatrar é uma escolha. O denominador comum é este. Os idólatras adoram as coisas que Deus criou, mas não adora a Deus. Você já pensou? E não pode adorar as duas coisas, não. A Deus e as coisas que Deus criou. Não, é para adorar só a Deus. Ele diz, somente a mim adorareis. Somente ao Deus que fez o céu e a terra adorareis. Somente a Ele prestareis culto. Há alguma coisa sem a qual você acha que não consegue viver? É uma pergunta. Eita. Alguma prioridade acima de Deus? Você sacrificaria qualquer coisa para realizar seu sonho? Deus ocupa o primeiro lugar em sua vida? Você adora a Deus ou ídolos de sua própria criação? Responde aí. Fica aí com essa aí. O que é um Deus? O que um Deus deveria ser e fazer? Tem muita gente que quer um Deus que diga assim, eu quero que você faz isso, Deus. Eu quero que você seja assim, assim, assim. Deus não é assim. Deus faz o que Ele quer, Ele é soberano. É por isso que o povo cria deuses, porque eles querem um Deus que faça o que eles querem. Estão tentando encaixar Deus nessa categoria. Deus não é assim. Deus é soberano. Depois elas caem em todos os tipos de iniquidade. Porque se você tem um Deus que faz o que você quer, você também faz o que você quer. Se até o Deus que você criou faz o que você quer, você não vai fazer? Vai fazer o que você quer. É avarento, cheio de ódio, cheio de inveja, é assassino, vive em discussão, vive em brigas, vive em mentira, comportamentos maldosos, mexericos. E depois acaba odiando o Deus que fez os céus e a terra. Quando vê que tudo isso virou uma abominação só, ele fica odiando a Deus, dizendo que Deus é culpado das consequências do que ele atraiu adorando deuses feitos pelas suas próprias mãos. E eles odeiam a Deus e encorajam os outros a fazer o mesmo. Deus não provoca essa progressão. Deus não provoca essa progressão em direção ao mal. Em vez disso, quando as pessoas rejeitam, Ele ainda permite que elas vivam como querem. Deus as entrega ou permite que elas sofram as consequências naturais de seus pecados. Uma vez que se encontrem no espiral descendente, elas não conseguem deixar o pecado. Os pecadores devem confiar exclusivamente em Cristo para livrá-los da destruição. É isso. Todo pecado, de que se queixa o homem dos seus próprios pecados? Escolha servir a Deus. Escolha adorar o Senhor. Seja grato. E espere que Deus vai concluir a obra e o propósito que Ele tem na sua vida, se você confiar nele. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família.
Deus te dê abundância de gratidão e paz, saúde, prosperidade e sucesso. Fica com Deus.